Conectado 7. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse programa, né? O Conectado 7, videocast ou podcast, é a mesma coisa praticamente, só que mudaram a palavra, né? Podcast para videocast. Mas é a mesma coisa, né? No fundo é a mesma coisa. Bom, vocês viram, nós tivemos aqui ontem, melhor dizendo, anteontem, né? Dia 1º de maio, hoje já é dia 3 de maio, sábado, o casal, né? A Annelise Alves, Anne, né? E o marido dela, o Alex, né? O Alexandre Alves, o Alex Alves. E nós entrevistamos aqui, falamos sobre o Grão Dourado, né? Que é a empresa deles, Empório Grão Dourado, as empresas dele. E assim eu convido todo mundo que quiser vir aqui lançar a sua empresa, falar da sua empresa, mesmo que essa empresa já está aí no mercado há muito tempo, né? Mas se você quiser falar sobre a sua empresa, sobre tudo, né? Vem aqui no Conectado 7, os nossos estúdios, a Orion Produções, né? Estamos aqui para atender você, né? Então você aqui da região de Cuiabá, e você está de fora, se quiser, quando você passar aqui em Cuiabá, quiser gravar aqui no videocast Conectado 7, né? Nós aguardamos você aqui, ok? Nós esperamos você aqui. Bom, você sempre tem um endereço aí, aqui vai estar aqui o nosso endereço, né? O nosso zap também, para você entrar em contato conosco, ok? O nosso zap, o nosso e-mail, para você entrar em contato conosco. Não esqueça aí de dar o seu ok, seu like, tá bom? Comenta, compartilha, ative o sininho das notificações em todas, né? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que o YouTube também entenda que esse vídeo é relevante, né? Que o Conectado 7 é relevante, é um canal sério, né? É um canal de pessoa de responsabilidade, né? É uma empresa séria que realmente quer fazer o bem aqui no YouTube, no Facebook, aqui no X, né? Aqui no Instagram, né? No Instagram. Então, é uma empresa séria, com pessoa competente e séria, que sou eu, Urivaldo Azevedo, né? Que tem os nossos momentos de humor, né? De falarmos o que nós realmente pensamos, né? O que realmente pensamos e o que realmente queremos, né? E aqui também você pode discutir todos os assuntos, não só assuntos religiosos, como tem muito assunto aqui religioso, né? Bíblia Sagrada. Como agora nós vamos fazer o vídeo sobre o estudo da lição, né? Alusões, imagens e símbolos, né? Que é a lição número 4. Okay? Mas também a gente pode falar aqui de tudo, economia, política, esportes, enfim, variedade, né, de temas que você pode introduzir e a gente discutir, a gente conversar aqui durante horas aqui no nosso podcast, tá bom? Então nós não temos preconceito de nada, nem de cor, nem de gênero, nem de nada, tá bom? Não temos preconceito, tá bom? E agora é o estudo número 5, né? Já foi estudado sobre as nações, agora é as nações parte 2, tá? As nações parte 2, o estudo sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então aqui, agora é sobre escatologia, né? Agora é sobre profecia, o tema de agora, ok? Como você vê, não temos nenhum convidado aqui, mesmo porque a gente está falando de madrugada aqui. A gravação está sendo de madrugada. Agora deve ser 4 horas ou quase chegando às 5 horas da madrugada, né? Então, a pessoa que perdeu o sono, né? Ou está sem sono, ele vem para o estúdio e grava. Ele vem para o estúdio e grava. E tem muita coisa para gravar, e às vezes o tempo, né? O tempo que nós temos disponível, né? Fora das redes sociais, às vezes não dá. Então a gente tem que criar tempo para virmos para o estúdio aqui para gravar. Mas se você marcar conosco nesse número aqui, nesse zap, tá? Que sempre vai aparecer aí, a gente procura ver o melhor horário para você vir, para você falar de seus assuntos, tá? Sua empresa, sua loja, seu comércio, o seu empreendimento, tá bom? Então, as nações, parte 2, que é o estudo da semana, tá?
alusões, imagens e símbolos, como estudar na profecia bíblica, aquietem-se e saibam, o texto bíblico é Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Bom, nós vimos que Deus é exaltado entre as nações, é exaltado no planeta Terra, toda a Terra, né? E no planeta Terra existem centenas de nações, né? Então, ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus à cruz. De que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Bom, isso aqui é a argumentação de alguns teólogos, de alguns filósofos, né, sobre a questão da salvação. Então, essa ideia é uma sugestão horrível. Por que ela é horrível? Deus jamais quis tudo isso, né? Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências. E nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido, como aconteceu em outros planetas. Os planetas também, Lúcifer também tentou outros planetas, né? Mas os seres desses planetas não desobedeceram, permaneceram fiéis ao governo de Deus. O único planeta que ele conseguiu êxito foi aqui a Terra, né? Porque só tinha dois elementos aqui, que era Adão e Eva, e ele conseguiu enganar esse casal, né? Conseguiu. Nessa semana nós continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos e pecadores dominando pecadores, o que nunca é uma boa combinação. A gente sabe da história, né, que o povo de Israel pediu rei, né, em lugar que Deus era o rei dele, Deus que governava o povo de Israel, mas num certo momento, na época de Samuel, né, eles pediram um rei humano, ser humano, e construísse ali uma nação, uma estrutura de reinado, né. Até então Deus governava, né? Deus governou na época dos patriarcas, Deus os governou na época do juizado, e o último juiz foi Samuel. E até que eles pediram um reinado, pediram um rei. Ou seja, eles destituíram Deus do trono, do comando da nação. Eles não queriam mais Deus como rei, e pediram para que Samuel achasse um rei no meio deles, para que eles fossem iguais às outras nações, que o sistema de governo deles, de reinado, fosse semelhante às nações. E aí que nós vemos as consequências terríveis que foi depois disso, porque ali era um homem pecador, um rei, né, um pecador, agora governando sobre outros pecadores, né? E pecadores com mais pecadores, o que vai acontecer? Mais pecados, né? Pecador mais pecador, igual mais pecados, mais pecadores, né? Então, foi uma lástima, foi horrível, né? Depois do primeiro rei. Nós tivemos aí a sequência, né? Tivemos o rei Saul, depois o filho dele, Esbocete, depois Davi, depois Salomão, depois Roboão e depois outros reis subsequentes, né? Quando foram divididas as tribos, Jeroboão ficou com as 10 tribos e Roboão, né, ficou ali com Judá e Benjamim, né, ali no sul de Israel. E o que aconteceu foi que Israel foi destruído com o passar dos tempos, vários reinados foram destruídos, né? As 10 tribos foram destruídas, invasão assíria, invasão babilônica, invasão de várias outras nações, né? Até que depois também Israel caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sob o domínio babilônico, né, de Nabucodonosor. E a gente conhece toda a história, é uma história que demanda centenas e centenas de anos, né? E é interessante que no primeiro mandamento de Deus, o Éden era uma sala de aula para nossos pais, né? Primeira sala de aula ali, o Jardim do Éden. Deus colocou aquele casal recém-criado no Jardim do Éden,
deu a responsabilidade para Adão dar o nome aos todos os outros seres, né? Animais, tal, que Deus havia criado. Adão agora tinha a responsabilidade de administrar, ser o mordomo, né? O administrador daquele paraíso, daquele lar, o Éden, né? Aquela situação edênica ali de felicidade, de paraíso, né? E Eva, a sua ajudadora, a sua auxiliadora, a sua mulher, né? Então ali foi a primeira sala de aula dos nossos pais, onde Deus podia ensiná-los para sempre, né? E um lugar em que a interação com as criaturas ordinárias, a eles e aos seus descendentes sobre Deus. E a escritora norte-americana Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 26, diz o seguinte: o santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, Jó 37:16, e conferia-lhes, então, Deus conferia-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer, e ensinamento, né? Se eles tivessem aproveitado bastante, desculpem a minha fungada, tá? É que eu estou gripado mesmo, literalmente gripado. Então, se eles tivessem gozado daquele privilégio, daquela oportunidade de permanecerem, né, sendo instruídos e ensinados por Deus, a humanidade, e teriam crescido, multiplicado e enchido a terra, porque essa era a ordem divina, então a humanidade hoje toda estaria gozando das benesses, né, do paraíso, inclusive nós hoje em dia, né? Não teria havido a necessidade de Cristo vir morrer na cruz, não teria a necessidade de se construir um santuário terreno para matança de animais, mortes e sacrifícios de animais, quer dizer, um monte de coisa não teria acontecido, as guerras não teriam acontecido, os morticínios, as tragédias humanas, né? Centenas, milhares de tragédias humanas que vão decorrer da história. Então, e eles estariam conosco até hoje, né? A imortalidade, a juventude, estaria até conosco até hoje, nossos primeiros pais, né? Os primeiros seres humanos. Então, haveria a imortalidade, né? Como é em outros mundos, né? Como é em outros sistemas de mundos que existem. Mas, infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram não ouvir o pedido de Deus, né? Deus falou que não deveriam comer do fruto daquela árvore. Em específico, Deus colocou uma árvore lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para eles não comerem do fruto daquela árvore, porque no dia que eles comessem do fruto daquela árvore, eles conheceriam a morte, perderiam uma sensação de tranquilidade e paz que eles tinham, né? Felicidade plena, né? Eles conheceriam a morte e todo o mal viria sobre a humanidade, né? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por enquanto eles só conheciam o bem, né? Em Gênesis capítulo 2, verso 9 a 17, a pergunta aqui é a seguinte: qual foi o primeiro mandamento, que é uma proibição, qual foi a primeira proibição que Deus deu à humanidade e por que essa proibição era tão importante? Vamos abrir nossas Bíblias, mas antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, que obra da Tua Palavra, o Senhor nos ensina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos inspirar e nos dar clarividência, conhecimento lógico, conhecimento completo e racional de todos os Seus ensinos. Que a nossa espiritualidade aumente cada vez mais ao abrir e a lermos a Tua Palavra. Não porque tenhamos algum merecimento, não porque nós não temos esse pedido, ao atendimento desse pedido, mas pelos méritos de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Todos sabem. No capítulo 2, aqui vem a resposta a essa pergunta aí, né? Sobre essa questão de a primeira proibição, né? Deus fez uma proibição, que Gênesis 2, 9 a 17. O que diz aqui? Diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar, depois que o homem pecou, tá?
do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Aliás, a formação do homem, né, do Jardim do Éden, desculpem. Tá? Agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O outro dessa terra o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix, né? Isso aqui está se referindo a diamantes, né? Pedras preciosas, lindas. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuti, ou Cuti. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A primeira ordem de Deus, né? O mandamento de Deus, a proibição de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então está aqui, ó. Então, o primeiro mandamento que eles não deveriam comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome já disse, conhecimento do bem e do mal. Então eles sofreriam na carne, né, todas as consequências de se quedarem ao reino de Satanás, ao reino de Lúcifer, a serpente, né, que veio com engano, o dragão. Nós já falamos aqui sobre esse assunto em outros vídeos, né? Quem é o dragão? Né? O dragão era um anjo rebelde, ou a serpente, né, rebelde, que se rebelou contra Deus e agora ele fez a cabeça de Adão e Eva para pecarem e aderirem ao seu reinado, né, ao seu sistema de governo. Né? Então a questão ali era a governança, né? E quem era o melhor caráter, Deus ou Lúcifer ou Satanás, né? O primeiro uso do verbo hebraico shavar, é isso? Shavar, traduzido como ordenar, ocorre em Gênesis 2, 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como algum conhecimento pode ser proibido? Não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? Segundo as Escrituras, a resposta é não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando-o do sofrimento de longo prazo que algum conhecimento trouxesse, como o que aconteceria depois, quando as pessoas escolhessem governar a si mesmas em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos na semana passada, né? Ele também informou que a decisão de se afastar do seu governo direto duraria até o fim dos tempos. À medida que os reis corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que ele lhes deu ainda mais do que desejavam: um governo humano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel, tendo em vista, ou tendo em mente, esse pano de fundo, né? Percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, né, os gentios, os estrangeiros, mas também uma acusação contra as falhas de Israel. Sua recusa em seguir os mitzvot, os mandamentos de Deus, séculos de dominação, em vez de liberdade dada no Éden, se tornaria uma nova sala de aula na qual corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Quais conhecimentos então devem ser evitados? Ou foi sábia a proibição divina no Éden? Sim, claro que foi, né? Deus já tinha avisado eles o que aconteceria, né, se eles
se eles desobedecessem, eles conheceriam o bem do mal e aí eles morreriam, né? Ou seja, eles perderiam a imortalidade, né? Então Deus já tinha avisado, já tinha falado que aconteceria se eles transgredissem. No entanto, parece que não adiantou, né? Parece que o ser humano tem alguma falha mental. Começa com a mulher, depois vem o homem, e aí tem uma falha ali na cabeça deles, né? Ou eles tinham livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e fizeram a opção errada de escolha. Escolheram errado, escolheram mal, né? Escolheram o governo de Lúcifer, né? O governo de Satanás. Por isso que Jesus, quando estava no jardim de Getsemane, quando ele estava sendo próximo a ser pego para ser levado, para ser crucificado e passar por todas aquelas horas e horas de tortura até a sua crucificação, Jesus disse para os discípulos, né, o mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. Então quem governa esse mundo é o maligno, né? Ainda é, com todo o seu sistema de maldades, né? Daniel, no capítulo 2 de Daniel, vamos abrir nossa Bíblia aqui, Daniel, capítulo 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo, eles agora estavam colhendo as consequências de suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com elas. Acho muito difícil, né? Porque tem seres humanos que são idiotas, ou seja, não aprendem, né? Você pode mostrar, pode acontecer e não aprendem, não adianta, né? Então, alguns, talvez os remanescentes, aprenderam, mas, no entanto, a maioria não. Daniel capítulo 2, aqui já cheguei no livro de Daniel. Agora vamos ver o capítulo 2. Daniel 2, de 31 a 35. 2, 31 a 35. Daniel 2, 31 a 35. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Referencia ao sonho de Nabucodonosor, né? Uma grande estátua. Desculpem. Esta, que era imensa, essa estátua era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Né? Verso 35 até o 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha nas eiras do estio, e o ferro os levou, e o vento, melhor dizendo, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Olha que interessante aqui, né? Aqui a pergunta era o seguinte: apresenta aqui nesse texto, nos apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim, né? Então aquela estátua com aqueles metais, cabeça de ouro, etc., e peitoral de prata, e bronze, e ferro misturado com barro também lá no pé, e uma pedra foi lançada do céu e destruiu a estátua, e aquela pedra se transformou numa grande montanha que dominou toda a Terra, todo o planeta. Era as nações, né? Ou seja, os impérios que se sucederiam na história da humanidade. Primeiro, cabeça de ouro, que era a Babilônia, né? Aí a parte de prata, que era a Medopérsia, né? Depois o bronze, que era a Grécia ou a Macedônia, né? Depois o ferro, o Império Romano, e o ferro misturado com barro, que é o Império Romano nos dias de hoje, mais as nações que existem, né? Então tem nação forte como ferro, nações fortes como ferro, como Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, né? A Alemanha, né? E nações fracas, né? Como Brasil, Bolívia, nações da África, partes de barro, né?
Então, no fim, a pergunta aqui, que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? Que essas nações, que esses reinos, que esses domínios serão destruídos e que no final o reino de Deus, né, a pedra que é lançada, que vem do céu e destrói todas essas nações, todos os sistemas de domínio, de governança, né, de político e tudo mais, vai ter ser tudo destruído, e quem vai governar aqui na terra é Deus. Né? Quem vai governar no mundo todo, o planeta todo, numa grande montanha, né? Uma grande que vai governar no mundo todo é o governo de Deus, do Messias, do Cristo, né? No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exaltando uma nova confiança no progresso humano, né? A época da Belle Époque, né? Da Belle Époque. A exposição de Paris, em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era, a bela época, né? No entanto, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, destruiu esses sonhos, e no fim do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. E o grande pensador norte-americano Martin Luther King Jr., né, certa feita, disse o seguinte: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Nós temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas, né? Então isso é assustador, né? Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso, como ouro, prata, bronze, ferro, e por último parte de ferro e parte de barro. Charles Darwin, né? Karl Marx criou a teoria, no livro Capital, criou a teoria do comunismo, né? Que é um louco, um idiota, né? Desculpa eu falar, mas Karl Marx é um louco, um idiota, né? E Charles Darwin, que afastou Deus, a criação de Deus, e criou, ele começou a teoria do evolucionismo, né, das espécies. Charles Darwin e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está, de alguma forma, progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais, ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos. Quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, e é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Tanto é que tem uma guerra aí já, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e também a guerra no Oriente Médio, do Hamas contra Israel, que já persistem já faz mais de ano, né? E apesar de toda a tecnologia e conhecimento humano e mental e emocional, o ser humano ainda continua querendo fazer guerra, como no princípio, né? Quer dizer, o ser humano não evoluiu nada a nível de egoísmo, inveja, ciúme, sentimentos ruins, né? Orgulho, né? Não evoluiu nada, a humanidade continua belicosa, né? Maldosa. Os seres humanos não estão nem aí uns com os outros, eles jogam bomba para cima lá de um conjunto habitacional onde existem idosos, senhoras, grávidas, etc., crianças, né? E jogam um míssil teleguiado lá, uma bomba, um drone, né? Cheio de artefatos destrutivos, e explode aquele conjunto habitacional, como está acontecendo na guerra da Ucrânia com a Rússia. Quer dizer, no que evoluímos de verdade, né? Então, apesar de todos os nossos conhecimentos, nós temos o quê? O mundo é governado, um mundo governado por pecadores, e é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade para o mundo. É muito difícil, né?
Mateus 24, 6 e 7, apesar dessas advertências de Jesus, que ele fala que haveria guerras, rumores de guerras, até o fim. Guerras e rumores de guerras até o fim. Terremotos, enchentes, ele falou coisas que aconteceriam no mundo, natureza, né, na natureza. E Jesus deu essas advertências, né? Como podemos ser confortados por saber que Ele já nos falou sobre esses sinais? Bom, Jesus falou que esses sinais aconteceriam. Guerras, rumores de guerras, e fome, e peste, e terremotos, e enchentes, e maremotos, e tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo, né? Sinais nas estrelas, estrelas cadentes. Isso aconteceria até o fim, até o último dia da história, dessa história fatídica, né? Dessa coisa da humanidade, né? Daniel 7, o sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei babilônico, Nabucodonosor. A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando a água. Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações, das pessoas, os movimentos políticos entre as nações. Você pode conferir isso em Salmo 65, de 5 a 8, em Isaías 17, 12 e 13, e em Jeremias 46, 7 e 8. Né? Sobre essas coisas do tumulto entre as nações, né? Inundações de ondas, né? Quer dizer, esse sentido, no sentido de falar de tumultos entre as nações. Em contraste, a terra prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio a um mar de reinos. Era uma nação sagrada, firmada na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Isso até Samuel, né? A partir de Samuel em diante, eles pediram reis, e aí a coisa se desgringolou-se, né? As coisas se tornaram confusas para o povo de Deus. Daniel 7, de 1 a 3, vamos abrir aqui, Daniel 7, de 1 a 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esses animais representariam o quê? Representariam os reinos, representariam os impérios que surgiriam depois ali, da visão de Daniel. Então, esses animais que apareceram agitados pelo mar, surgiram do mar. Mar, em profecia, significa pessoas, nações, povos, agitação das águas, né? E os animais são impérios, né? São reinos, são nações que surgiriam, né? Para dominar o mundo. Essa cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições ficamos dessas imagens? Não entendi essa pergunta, mas tudo bem. Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, ao seu território. Os problemas dos gentios ou dos estrangeiros se tornaram problemas de seu povo. Israel escolheu viver como gentios, né? Viver como gentios. Então agora viveria com os gentios, sob o poder deles, começando com a dominação babilônica. O povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura depois disso. Essa perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado ao seu lugar como rei.
Na época do Novo Testamento, o povo de Deus continuou a sofrer sobre o Império Romano e depois sobre as perseguições do Chifre Pequeno, o sucessor de Roma pagã. Embora algumas nações tenham sido melhores do que outras, e alguns períodos de história também tenham sido mais pacíficos do que outros, a maior parte da história tem sido uma tragédia após outra, um opressor depois do outro, e tudo isso sob o domínio de governantes que afirmam ter as melhores intenções para o seu povo. Isso contrasta com o governo que Deus desejava se a nação ao menos o tivesse escolhido. Né? Como Romanos 3, 10 a 19 ajuda a explicar o mundo? Como especificamente o versículo 19 mostra por que precisamos desesperadamente do Evangelho em nossa vida? Vamos ver Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3 está aqui. Romanos capítulo 3, 10 a 19. Vamos ler. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É isso a consequência, né? Quando você tira Deus da sua vida, quando você afasta Deus da vida, todas as desgraças começam a acontecer, né? É o que a humanidade está contemplando, está vendo nos dias de hoje, né? Sem Deus não há paz, há guerra, há sofrimento, há desencanto, há mortes, doenças, né? Crise da natureza, incêndios em florestas tropicais, né? Incêndio em cidades, destruindo cidades inteiras, né? Terremotos, enchentes, né? As tsunamis, né? Enchentes depois das chuvas, né? Chuvas, um descontrole no clima, né? Uma coisa assim invertida no clima, uma coisa estranha que está acontecendo no planeta Terra. Então, não é bem estranha porque nós já sabemos que a Bíblia falou que isso aconteceu. O próprio Cristo disse que isso aconteceria até o fim, né? Então, entre a terra e o mar, as imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Pense nos símbolos de terra e mar contrastados nas profecias bíblicas. Simbolicamente, quando a terra e o mar estão justapostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel, ao passo que mar se refere às nações gentílicas que a ameaçam, como o mar ameaça a terra, né? Os santos selados e a grande tribulação. Beatrice S. Neal, né, ela diz que em estudos sobre Apocalipse temos temas introdutórios. Da Frank B. Hubrook, Una Press, 2021, página 306. Então, esse aqui é um livro da Unasp, Una Press. Nesse contexto, a Terra é um lugar de estabilidade com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano. Vamos ter em mente aqui, tendo em mente a ideia apresentada acima, leia Apocalipse 12, 15, 16 e Apocalipse 13, 1 e 11, e observe a justaposição entre água e terra e como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender a profecia. Vamos lá, então, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, como vocês sabem, é o último livro, né, do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse 12, 15 primeiro. 12, 15 diz o seguinte:
Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Outro texto, 16. A terra, porém, recorreu à mulher, ou a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Apocalipse 13, 1 e 11. Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bom, aqui fala que o dragão, ele usa água para perseguir a mulher, a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, bem como a turbulência e o caos que os acompanha. Portanto, vemos que Satanás foi capaz de usar os povos instigados por seus líderes para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. Os adventistas entendem que Apocalipse 12, 16 se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo. A América, com base no que vimos sobre o simbolismo de terra e mar. O que isso diz sobre a fundação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, aqui na profecia, ela é descrita como uma terra, né? Poderíamos considerar essa terra para onde o povo de Deus fugiu, que foi para os Estados Unidos, né? Como uma espécie de terra prometida. Seria que a besta que subiu da terra inicialmente se parece com um cordeiro, embora os Estados Unidos nunca tenham sido o novo Israel, que seus fundadores gostariam que fosse. Por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para pessoas oprimidas por suas crenças. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro falará como dragão. Apocalipse 13, 11. Então os Estados Unidos aplicará leis e falará como dragão, ou seja, perseguindo a mulher, né, a igreja. Os Estados Unidos, que tem sido um farol de liberdade, se tornarão o perseguidor. Isso ocorre quando nações governam a si mesmas em vez de serem governadas por Deus. Vou parar só um pouquinho aqui, gente. Eu estou com um probleminha aqui, mas daqui a pouquinho eu volto, tá ok? Muito complicado. Mas é isso aqui. Vamos lá. Vamos continuar. E quinta-feira, né, sobre profetize de novo. A igreja remanescente nasceu no novo mundo, entre aspas, né? Novo mundo, entre aspas. Para onde fugiram os cristãos fugiram para o novo mundo nos séculos 17 e 18, os que buscavam liberdade religiosa, por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares, como na Europa, por exemplo, né? Perseguições. Dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar, como foi no território que se tornou os Estados Unidos da América. Em Apocalipse 10, de 1 a 11, que descreve o nascimento do movimento remanescente, procure os elementos que estudamos, como nações, terra e mar, quais são os principais ideais apresentados nesse texto. Então vamos ver aqui Apocalipse 10, de 1 a 11, né? Que fala sobre o surgimento do povo de Deus, do remanescente. 10, 1 a 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas.
Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós temos que profetizar muitos povos, línguas e reis ainda. O movimento que surgiu em 1840, desde 1800, foi o movimento milerita, né, que começou a pregar sobre a segunda vinda de Cristo. Cristo voltaria, e eles cometeram um grave erro, que foram marcar a data de 22 de outubro de 1844, que Cristo voltaria, né? Que eles interpretaram que Cristo purificando o santuário, né? Ele viria à terra, que o santuário era a terra, mas na verdade não era isso que o texto dizia, né? Mas é assim que eles interpretaram na época. E começaram um movimento de pregação do evangelho para o mundo todo, né? Que Cristo ia voltar em 22 de outubro de 1844, chamado de movimento milerita. Vários pastores, né? Metodistas, congregacionais, episcopais, batistas, presbiterianos, na época um monte de gente, né? Muitas religiões se uniram, aliança cristã, né? Pregaram o evangelho, pregaram, aí chegou o dia 22 de outubro, o livrinho que eles tinham sobre a interpretação de Daniel, né? Que na boca aqui da profecia diz que ele seria doce como mel na boca e amargo no estômago. O livrinho de Daniel não se completou, né? Porque eles falaram que, citando o texto de Daniel, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E aí, partindo lá da data da reconstrução, da ordem de Ciro, né, para reconstruir Jerusalém, eles chegaram até a data de 1844. E aí foi um absurdo, porque Cristo não voltou naquele dia e o livrinho se tornou amargo no estômago, né? Uma grande decepção, uma grande decepção. O anjo grita com voz forte, assim como os três anjos, Apocalipse 14, 7 e 9, e o outro anjo, Apocalipse 18, 2. Esse é um momento urgente na história, quando é estabelecida a obra da igreja remanescente, que diz respeito a povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, 11. O anjo tinha na mão um livrinho, representando o livro de Daniel, que são 12 capítulos apenas, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, tanto o velho mundo como o novo mundo. Também pode se referir ao fato de que essa mensagem se destina a todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, e os que vivem no mar, os gentios, né, as nações que vivem nas ilhas, os estrangeiros. No fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus, e as mensagens de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. Assim como a missão de Israel, nossa tarefa como igreja é pregar o evangelho ao mundo. Essa é a nossa, o último sinal, né? Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim, né? Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo. Daniel 2, 34, 35, 44 e 45. A Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos e não restarão vestígios deles e de seus legados horríveis. Eles serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. Então, observe a exatidão com que a profecia de Daniel 2 e 7, 2 capítulos de Daniel 2 e o capítulo 7,
previsam ou previram o surgimento e a queda de grandes impérios, né? Porque essa precisão com séculos de antecedência nos ajuda a confiar no que elas prometem a respeito do reino final e eterno, né? Só como já aconteceu, as coisas que já foram faladas aconteceram, acontecerá também o que está por vir, as coisas que estão por vir, né? A volta de Cristo, as 7 últimas pragas, né? O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, o povo que está buscando a Deus, né? Que é a chuva serôdia, né? Estudo adicional. Aqui pede para ler o livro Patriarcas e Profetas e também o livro Grande Conflito, página 557. Aqui diz que no Patriarcas e Profetas e no Grande Conflito, a escritora norte-americana Ellen White diz o seguinte: o fogo que consome os ímpios purifica a terra, todo vestígio de maldição é removido, não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Isso é um contrassenso das crenças, diz por aí que o inferno, o fogo queima eternamente, né? As pessoas vão ficar pegando fogo lá para sempre, né? É um contraste, né? O fogo, ele acontece e ele é eterno enquanto dura. Acabou de queimar, queimou, morreu, né? Satanás não vai ficar eternamente também queimando, né? E os ímpios também, as pessoas que se comprometeram com o pecado também, né? E foram julgadas por Deus e tidas como condenadas, não vão ficar queimando eternamente. Apenas uma lembrança permanece: nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação. As marcas nas mãos, né? Nos pés, no lado, serão cicatrizes para sempre no corpo do nosso Redentor, né? Em sua fronte ferida, em seu lado e em suas mãos e pés estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Ao contemplar Cristo em sua glória, o profeta declarou: raios brilhantes saíam de sua mão e ali estava o esconderijo de sua força. Abacuque 3:4. Suas mãos e seu lado ferido, de onde fluiu a corrente carmesim que reconciliou o ser humano com Deus, ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo de sua força, sendo poderoso para salvar, como diz Isaías 63:1, mediante o sacrifício da redenção, ele foi forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são sua mais elevada honra. Os ferimentos do Calvário proclamarão o louvor e declararão o poder de Cristo. Grande Conflito, página 557. Maravilhoso isso, né? Cristo, a sua força está ali no seu suplício, né? No seu sacrifício em prol da humanidade. Ali está a força de Deus. Perguntas para consideração, e assim nós encerramos nosso estudo. São 3 quesitos aí. No fim, as realizações e glórias terrenas serão transformadas em pó. A glória do mundo será transformada em pó, claro, da destruição que virá aí, né? Fogo, né? Deus, a destruição depois do juízo. Serão transformadas em pó e cinzas, e por último desaparecerão. Isso inclui as coisas que você realizou ou esteja realizando. É importante ter essa perspectiva em mente. Isso nos ajuda a estabelecer prioridades, né? Sim, claro que ajuda, né, a estabelecer prioridades. Estude as características da besta que sobe do mar. Apocalipse 13, de 1 a 10, né? Em que aspectos ela é consequência natural da mentalidade de Babel, né? A besta que surge do mar é o poder político-religioso, né, que surgirá no novo mundo, que já está no novo mundo, que essa besta, esse anticristo já está aí, né, há muito tempo. E agora no conclave vai ser escolhido o novo Papa, né? Essa besta já está aí. Isso inclui as coisas que você realizou. Essa besta é a soma de todas as nações, desde Babilônia até o poder do chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o que representa essa besta, né? Quais características de cada império você observa que persistiram ao longo da história? De que maneira o mundo ainda reflete, por exemplo, os valores de Babilônia ou de Roma?
O mundo todo é Babilônia hoje, é uma confusão teológica e religiosa, né? E Roma, né? Domínio, dominação, né? Impor, né, suas ideias, suas leis, impor aquilo que elas querem, né? E finalmente, como ter o equilíbrio entre seguir o Senhor e obedecer às leis da nação? O que ocorre quando a obediência a um leva à desobediência ao outro? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Diziam os discípulos apóstolos quando estavam diante do Sinédrio lá em Jerusalém, depois da ascensão de Cristo, né? O Sinédrio queria impedir que os apóstolos, os discípulos, continuassem a pregar, né? sobre Cristo, a ressurreição de Cristo, sobre a crucificação e a ressurreição, que Cristo era o Messias que haveria de vir. E o apóstolo João e o apóstolo Pedro disseram, né, para os membros do Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então nós vamos permanecer firmes na tarefa de obedecer a Deus, né? E nós também, nesses últimos tempos, mesmo que isso nos custe a vida, ou a prisão, a perca da liberdade, nós temos que ser fiéis, né? É isso que quer dizer, morrendo ou vivendo, viverei por ti, né? Como diz aquela nossa música. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado da lição dessa semana. Deus o abençoe, né? E persista no seu coração o Espírito Santo de Deus. Até o próximo Conectados. Deus te abençoe. Tchau, tchau.